Eu vivi toda a minha vida no regime de Getúlio Vargas, que era aparentemente benéfico para o trabalhador. Não é verdade. O trabalhador ele tinha que se submeter àquelas leis e à vontade do empregador. Hoje, parece que a coisa vai ficar um pouco diferente. Dependendo da flexibilização, tá? Aí sim, isso tem que ser muito bem feito, né? De forma que não venha prejudicar também os trabalhadores. Muitas coisas precisam ser revistas no mundo do trabalho. Eu atendo muitas pessoas insatisfeitas com o trabalho que tem e sem saber muito como sair disso, porque tem que pagar a conta, porque tem que pagar a escola. Com essa nova lei que está sendo vigorada, fica mais difícil para o trabalhador. Antigamente ficava melhor, porque a gente tem os direitos e era sempre garantido. Hoje a gente depende mais do patrão do que da gente mesmo. O mundo do trabalho passa por profundas modificações. Hoje, o modo como produzimos bens ou fornecemos serviços é muito influenciado pela informatização, pela robotização e pela globalização. Para contemplar as novas formas de relação entre empregados e empregadores, vários países passam por reformas trabalhistas. O Sem Fronteiras desta semana mostra como o Brasil, os Estados Unidos e o Reino Unido estão enfrentando esse desafio. No Brasil, a reforma da CLT, a consolidação das leis do trabalho, que acaba de ser aprovada, provocou debates, tem sido criticada por sindicatos, mas a verdade é que ela ainda é pouco conhecida. Antes de tudo, a CLT é uma lei antiga de 1943. É minuciosa, tem 922 artigos e tem a pretensão de regular todas as relações de trabalho entre patrões e empregados nos mínimos detalhes. A reforma não é tão ampla como se imagina. Ela mexe com 15 direitos e não alterou outros 30 que estão na Constituição. Licença maternidade, férias de 30 dias, o fundo de garantia, a previdência e a proteção do menor, entre outros, são direitos intocáveis. Se a CLT foi um passo à frente na década de 40, ao longo dos anos não conseguiu acompanhar as mudanças que aconteceram no mundo do trabalho. Hoje, ter carteira assinada é um privilégio que deixa de fora a maioria dos trabalhadores brasileiros. De cada 10 trabalhadores brasileiros, apenas 3 têm carteira assinada e contam com as proteções da CLT. O resto não. 2 trabalham por conta própria, 1,5 está desempregado, 1 é funcionário público, outro empregado doméstico e 1 trabalha sem carteira assinada e sem qualquer proteção. A legislação trabalhista no Brasil é muito voltada para um determinado tipo de relação de trabalho, o da indústria manufatureira. Um grande número de empregados dentro de uma fábrica, trabalhando em turnos bem definidos. Os setores de serviço, como os dos restaurantes, têm muita dificuldade para se encaixar nessa estrutura legal. Mas muita coisa vai mudar com a legalização do trabalho intermitente. A gente pode pegar o pessoal, contratar o pessoal, alocar o pessoal nos dias de mais movimentos para a gente, como se fosse horistas, né? Como se trabalhassem naquele período somente. Eu acho que isso facilita muito a nossa vida também. Em termos de férias, 13º, rescisões trabalhistas, essas coisas para a gente ficam melhor. O dono do restaurante também aprova o espaço que a reforma abriu para a negociação direta entre empregados e empregadores. Quando você vai negociar com o colaborador, botar uma coisa, você também tem que ser bom para os dois lados. É bom para a empresa e bom para ele. Quando os dois estão ganhando, é bom. Então, isso não tem não, você tem que cumprir aquilo. É bem legal quando se pode fazer isso diretamente. Outra novidade da reforma é a legalização do trabalho à distância, o home office. Hoje, muitas empresas querem que seus trabalhadores venham, principalmente pessoal de escritório, de gestão, venham 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana só para a empresa, porque o tempo para se deslocar nas cidades brasileiras é enorme.
Então, como existe computador e existe internet, por que não deixar esses trabalhadores fazendo suas obrigações em casa? Essa reforma já está nos preparando para esse mundo novo das relações de trabalho. Por exemplo, a litigiosidade, o papel muito grande, exageradamente grande da justiça do trabalho, do Estado interferindo nessas relações. Então, o que a reforma está tentando fazer é transformar conceitualmente o nosso modelo. É um modelo dominado pelo Estado para um modelo que seja dominado pela empresa e pelo trabalhador por meio da negociação. Com o fim da contribuição obrigatória dos trabalhadores aos sindicatos, os sindicatos irão se enfraquecer? O enfraquecimento dos sindicatos é universal, não é um problema nosso. Agora, aqui a gente tem a particularidade da compulsoriedade da contribuição sindical. E a reforma está mexendo com isso. Ela está transformando a contribuição sindical em não compulsória, em voluntária. Provavelmente, os sindicatos vão ter uma redução nas suas receitas. Mas isso não é o fim deles. Isso talvez seja um novo começo. Hoje, um município que tem vários sindicatos organizados em torno de categorias parecidas vão poder se fundir. E fundindo no município, eles vão poder se fortalecer verticalmente. E eu vejo um cenário que talvez a gente veja sindicatos nacionais. E essa reforma trabalhista, ela é capaz de diminuir o desemprego? Embora o discurso do governo seja de que essa reforma está sendo feita para criar empregos, isso não é verdade. Esse é um discurso mais para que a reforma pudesse ser vendida. Ela está sendo feita para modernizar as relações de trabalho, para melhorar o funcionamento do mercado de trabalho, para diminuir as incertezas, os custos de transação. Agora, é evidente que se ela der certo, se ela funcionar, se ela conseguir mudar a relação, mudar o olhar do trabalhador para a empresa e da empresa para o trabalhador, isso vai implicar uma melhoria no ambiente do trabalho e numa melhoria da produtividade. E isso lá na frente implica em mais emprego. Nos Estados Unidos, a partir do governo de Ronald Reagan, nos anos 1980, os sindicatos foram perdendo o poder. Hoje, apenas 7% dos trabalhadores são sindicalizados. Essa perda de poder dos trabalhadores permitiu uma radical desregulamentação do mercado de trabalho. Há muito menos proteções para os trabalhadores do que em outros países industrializados. Para piorar a situação, cada estado, cada localidade tem suas próprias leis trabalhistas. So Seattle has a much higher minimum wage than Washington State, which probably has a higher minimum wage than neighboring Idaho. So it's a little bit of a difficulty here to paint with a broad brush. That being said, we've generally decided in the United States that if you want to sell your services in almost any capacity and a private employer wants to buy them, as long as you don't flagrantly violate rules about slavery and physical punishment and undue danger and minimum wage, you're kind of free to do so. And we've done something else too, which is we've ignored so much of the legislation that even where the books say you can't do something, you often can. Traditional American companies have the idea of ask for permission, right? So if IBM wants to do something, IBM goes out, researches the law. If it's not fully clearly legal, they contact the authorities. They say, we want to do this. Is it clear? Give me a ruling. Can I do it? And then they do it if they're told yes. The new economy companies are more likely to go out and do it and say, hey, there's a huge business opportunity, we'll figure it out and we'll pay the fines. And if there isn't, we saved a lot of time by sort of doing it, right? So it's called ask for forgiveness, not ask for permission. Como consequência disso, hoje, a maioria das empresas prefere ter trabalhadores temporários, contratados por empreitada, ganhando por hora trabalhada, em vez de funcionários fixos. Eles custam muito menos, porque não têm direito a férias, seguro de saúde e outros benefícios. É o que se convencionou chamar de gig economy, a economia da empreitada. Gig é um termo popular entre os músicos. Tocar num concerto, na gravação de um disco, é um gig. O termo se estendeu para qualquer trabalho temporário. Uber and Lyft and Airbnb pioneered this notion of the average person out there, which has more than a little truth to it,
finding a way to turn the extra room in their apartment or the extra air mattress in their apartment or the time they have free to drive a car for a passenger, Lyft or Uber, or to rent out that spare room or their room or whatever the local laws allow, or to go install the TV in someone else's house who can't do it, or fix their cabinet, or face a long night of assembling IKEA furniture on someone else's behalf, whatever it is. And so all these sort of various ways to try to claw back the ability to buy that middle class goods and services. With fewer stable jobs and with rising costs and stagnant wages, very much the story of America lately, it's important for people to have income supplements, and the gig economy for some people is a supplement, but quickly became the whole story for others who found a way to have a good life as their own boss, sort of knitting together different jobs. So this has been the trend, right? Is this growing? Is this the future? So I do think it's growing. It has grown very rapidly. And when on my off time I'm sitting in a nice coffee shop, I don't feel like a servant. But in the old days, I was a temp or a servant, and I didn't drive 12 people around. I drove the 3 members of a family around, and I was a driver. That identity was uncomfortable for a lot of people, particularly people who identify as middle class in the United States. But the identity of being a nimble, self-employed person who's picking up only the jobs that she or he wants off an app and rejecting the ones they don't want is just much more comfortable for people. And so I think we found a cultural, technological way to smooth edges that made people who needed that income feel better about doing it. Diante da exploração dessa mão de obra barata, os prestadores de serviços estão se organizando para reivindicar mais direitos e em algumas cidades já conseguiram que as prefeituras locais adotassem leis que regulam esse mercado de trabalho. There's a freelancers union, right, freelancer movement in lots of places, which is all these independent contractors. A nice way to organize this in the United States is something called 1099 employees versus W-2 employees. And those are just references to our federal tax code. So a 1099 is literally the tax form you file if you're an independent contractor. A W-2 is a tax form you file if you're a wage earner with a traditional employment contract. And if you look at the growth of 1099 employment, it's a moonshot of a graph. And if you look at the W-2, it's downward, so you can see that clearly where the trends are at. There are some efforts, there have been some successes, but the legal protections for independent contractors in the United States are massively less than for independent contractors. And if we're going to be honest with each other, that's part of the reason it's such an appealing use case for lots of companies who can reap all kinds of tax advantage, by the way, from having the same guy do the same job and move him from, or her, from the W-2 folder into the 1099 folder. A gig economy estimulou a criação de locais de trabalho compartilhados. São complexos de escritórios que os usuários podem frequentar diariamente a um custo muito inferior ao que teriam se fossem alugar suas próprias salas. O gerente de uma dessas empresas explica quais são as vantagens que os assinantes desse serviço recebem. Generally, a business model is if you want the flexibility, which a lot of people do, instead of, locking into a lease and having a long-term contract or lease on an office space, here you can go to month. And the great thing is if you're a new company and you're growing, you can expand within our space, and that's a great benefit, right? Instead of having to move offices and looking for bigger spaces to accommodate your growing business, we can take care of that for you. Jessie é brasileira, de Florianópolis. Está nos Estados Unidos há tanto tempo que pede para falar conosco em inglês. Ela fundou sua própria empresa, já tem 16 funcionários, fora uma grande equipe de estagiários em universidades. Ela vende acessórios para os grupos de estudantes, que são muito populares nas universidades daqui. What do you think of this gig economy? What do I think? I think it's fabulous, especially because you can do 2 things at the same time. When you're studying, you're still using your time to learn about somebody else's company and also to find your way. When you're doing a little bit of everything and you're just exposed to so many other business, you're able to learn and see, this is what I want to do when I grow up, quote unquote, It's risky to have your own company, right? Tell me about it. Tell me about it. Super risky. Yeah, a lot of work too. A lot of work. Sometimes you have... You don't have the benefits. You don't have the benefits, but you do have the benefits. It's, it's commitment. You got to be driven. You have to be disciplined. There are times you're going to be working until midnight. There are days that you're going to just take off and go to a show in the middle of the day. There's more flexibility. It's more flexibility, but however, in the end of the day, if you're not making money,
your company still having all those fixed costs. But there's nothing more rewarding to see the product, your vision, coming to life. Para o economista Max Wolf, a fala de Jesse é sintoma do que a geração dos millennials, os jovens nascidos a partir dos anos 80, pensa para o futuro. Millennials, largest generation in American history, at 72 million, so it's certainly, they're going to drive our demographic future in this country. And look, it's viable for some people to be their own boss. It's not clear what it means. I mean, what it really means is be an independent contractor. Traditionally, the term boss would sort of suggests you have employees. If you're your only employee, then I guess you're the boss. But it's independence. And I think one of the things that millennials tend to like is independence. We see great flexibility and comfort with finding alternative ways to earn an income, whether it's renting out a spare room or not buying a car anymore or saving your money for a vacation, not a house, right? And I think the bottom line is there is an economic driver here too, which is it's a generation that's become comfortable with not wanting the things it can't afford. La déclaration du président de la République. Na França, o recém-eleito presidente Emmanuel Macron mal teve tempo de esquentar a cadeira no posto e já espera um segundo semestre agitado nas ruas, porque os sindicatos anunciaram que vão protestar contra as propostas para reformar a legislação trabalhista. Monsieur le Président de la République. Com ecos do debate sobre o assunto no Brasil, Macron alega que o código atual é enorme, confuso, muito rígido, dificulta demitir e contratar, leva disputas demais para os tribunais de trabalho, que tendem a aprovar indenizações elevadas aos empregados. S'agit-il de réformer le droit du travail pour libérer et dynamiser l'emploi au bénéfice d'abord de ceux qui n'en ont pas? On nous dira qu'il s'agit d'adapter la France aux cruautés de l'univers mondialisé ou de satisfaire aux diktats de Bruxelles. Derrière tous ces faux procès, on trouve le même vice. Le vice qui empoisonne depuis trop longtemps le débat public. Le déni de réalité. A regulamentação atual do setor, segundo o novo presidente, não cria incentivos para amenizar o nível de desemprego na França, atualmente em 9,5%, o dobro da Alemanha, maior que a média da União Europeia. Macron diz que é necessário adotar maior flexibilização, termo que seus críticos denunciam como eufemismo para liberalização do setor em benefício dos patrões, com redução de direitos trabalhistas na linha liberal anglo-americana contra a tradição francesa de proteção aos empregados. Macron tem maioria suficiente na Assembleia Nacional para aprovar suas medidas até por decreto, sem bloqueio dos deputados. A briga maior será nas ruas, na ação dos sindicatos e dos partidos de oposição de esquerda. O retorno em massa das férias de verão na França promete ser quente. No Reino Unido, o foco principal de reforma trabalhista, neste momento, recai sobre o que chamam aqui de contrato de 0 hora, algo semelhante ao conceito de trabalho intermitente na recente proposta brasileira de reforma no setor. Trabalho 0 hora não envolve vínculo empregatício e dá flexibilidade a patrões e empregados, o que é visto como bom e ruim ao mesmo tempo. Os trabalhadores perdem a segurança de saber quando serão convocados e se a remuneração vai obedecer a um nível mínimo, ou mesmo, como ainda funciona na prática, se a decisão fica a critério do patrão, que só paga por hora trabalhada, mas mantém os contratados à disposição por mais tempo. Conor Darcy é especialista em questões trabalhistas na Fundação Resolution, voltada a pesquisas e estudos na área social. In that situation where, you know, you're expected to be available to work at any time, when you don't know maybe until short notice if you're going to have work, that's where there's not a, you know, that can happen and it's not a great situation for the employee. The ideal situation and how it can be used is that
there's a two-way flexibility that if you're not available to work, if you decide that you've got other commitments, and you can actually say no to your employer. So that flexibility and freedom can be great, or it can be really difficult and mean that you just have to put aside all your other responsibilities in life to be at the beck and call of an employer. Desde motoboys que distribuem encomendas, até entregadores de comida para viagem ou garçons em restaurantes, somam 3% da força de trabalho britânica. Quase 1 milhão de pessoas, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Mas o número real pode ser 5 vezes maior, de acordo com o principal sindicato de trabalhadores do país, Unite, contrário a esse regime. A lista não inclui trabalhadores totalmente clandestinos, muitos deles estrangeiros sem registro nenhum, pagos em espécie e com frequência explorados porque têm medo de reclamar com as autoridades. We start to see this increase in zero-hours contracts after the recession. So this is when, maybe firms were getting less money in through the door. They were finding it hard to keep employing so many people on so many hours. This was a way for them to keep people in work, but without having to, pay a guaranteed amount of money out the door every week. And as well, as we said, there can be, maybe they're paying less benefits or less other things into the workers' pension pot, for instance. That can mean it's an advantage for them. But I think there are long-term questions over whether you get good quality staff, because if you can't guarantee someone good, solid, reliable hours and income, then maybe the best quality staff that you're trying to attract won't be interested in working. Aumenta a pressão por novas leis que garantam mais direitos a trabalhadores desse tipo, seja salário mínimo, direito a férias, folgas e benefícios sociais. Sindicatos de trabalhadores são os principais opositores do regime zero-hora. Só que, neste país de sólida tradição sindical, essas organizações de classe vêm perdendo afiliados sucessivamente a cada ano, o que diminui seu poder de barganha na defesa dos associados. If the option was either they had no work or they had a zero-hours contract job, I think our preference would always be that you can help people to stay in work. We don't support banning them, but I think at the same time it's clear that there are problems with this. What we've argued for is saying that if this is a short-term thing to manage demand, if you just hire someone around Christmas, say, to deal with a surge in demand, that's fine. But if you've got people on these contracts for longer than 3 months, say, you should move them on to a fixed hours contract where they know that they will get at least a certain number of hours per week or per month. That means they can be, have some kind of income security. O Partido Trabalhista na oposição, há 1 ano sob o novo comando de sua ala esquerda, com Jeremy Corbyn à cabeça, promete acabar com o regime zero-hora, se chegar ao poder. Mesmo o governo conservador de Theresa May faz restrições aos abusos que ocorrem sob contratos de zero-hora. Uma comissão não partidária para estudar o assunto apresentou propostas de reforma que pretendem manter o lado positivo, a flexibilidade, enquanto diminuem as desvantagens, a precariedade e a incerteza para o trabalhador. How likely is it that after this government commission came and made some suggestions, that changes will be made? We're probably not going to see any revolutionary changes in terms of how zero-hours contract workers are treated in the next few years, but I think this isn't an issue that's going to go away. It's something that everyone's aware of, insecure work. Even though we have record employment rates here, there are more and more people who do feel like their jobs aren't offering them the security of income and lifestyle that it used to in the past.